gente estava falando sobre a capoeira sem mestre, mas também da culpabilidade dos próprios mestres, né? Ou seja, o mestre de capoeira que também acaba sendo culpado do próprio movimento da capoeira. Primeira academia de capoeira. Nós vítimas da capoeira eram outros escravos da capoeira. O macaco na levada. Eu saí, quando cheguei lá embaixo, De lenha, a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. E é claro, né, a gente que sabe o que é a lei da causa e efeito, né? Áurea Monteiro Fujisawa. A causa e efeito é um movimento natural, tá certo? Tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa. Toda causa vai ter um efeito. Então tudo vai ser, toda a nossa ação vai ter uma reação. Isso é importante, isso faz parte da vida, faz parte das coisas da vida. Então toda atitude que eu tenho, ela vai refletir né, vai ter lá um resultado dessa minha atitude. Então os mestres, quando agem, tudo aquilo vai se refletir na atitude dele. E aí você tem que fazer uma análise do que é ser mestre, do tempo de cada mestre, o que cada mestre aprendeu, a educação de que cada um teve, de onde cada um vem. Então isso tudo influencia, porque são fatores que criam um ser humano e o mestre de capoeira é um ser humano, cheio de erro, de defeito, como qualquer um outro ser humano. Ou seja, nós brasileiros, né, ou capoeiristas, tivemos durante muito tempo o exemplo do mestre oriental, das artes marciais, aquele mestre perfeito, né, que vive na gruta, sai da gruta e o cara sabe tudo e teve a meditar durante não sei quantos anos dentro da gruta e que é sapiente, e que é sabedor de tudo. Mas não é assim que funciona, tá certo? Isso é um filme, isso é alegoria, tá certo? Não é dessa forma que funciona. Então a gente acha que a mestria é chegar à perfeição. E não é, a mestria é um caminho, assim como o aluno é um caminho. Tá certo? Pelo menos a minha maneira de ver as coisas, né? Não atenção que outros mestres vão ter outras ideias sobre isso, mas também podem até comentar aí, vocês podem comentar e colocar perguntas, tá certo? Então, é o que eu digo aos meus alunos, galera, quando eu estiver errado, vocês podem fazer uma crítica diretamente a mim e fazer essa crítica de forma construtiva. Porque quem quer aprender, quem quer desenvolver como ser humano tem que saber ouvir. Então isso é uma troca. Claro que a gente percebe quando a crítica é destrutiva e não faz a gente ir para frente. Ou seja, é aquele cara que às vezes quer sair do grupo, por exemplo, e critica, que está assim, está mal, está não sei o quê, e vai embora. Ou seja, ele vai idealizar todos os problemas, vai falar sobre todos os problemas do grupo dele, do mestre, os defeitos. Ele vai realçar todos os problemas que tem para depois sair. Ou seja, ele não vai fazer parte da solução. Isso é um grande problema da capoeira de hoje, tá certo? Porque as pessoas elas não criam compromisso com o mestre e com a capoeira. Ela cria um compromisso com ela. Ou seja, não está bem, vou sair, vou para outro grupo e deixa lá o problema. Isso não é você fazer parte da questão. Então eu já tive alunos que já saíram do meu grupo, que já fui criticado, já fui falado mal, etc, etc. Mas é importante, o que eu digo aos meus alunos se vocês têm uma crítica a fazer, fazem a crítica, mas participa da solução. Porque se a solução não der certo, aí você tem o direito de sair, né? Porque realmente você tentou. Agora não adianta você não tentar e sair fora. E quando você vai fora, e quando o mestre de Laor fala dos mestres que dão graduações à toa, dos mestres que fazem as coisas erradas também, que é o começo do assunto que eu falei, tem mestre que está preparado a receber esses alunos. Então, hoje em dia tem mestres de capoeira que sequer mais dão aula de capoeira, né? Eles vivem apenas da filiação, ou seja, ele perde 10 alunos, filia 20, perde 30, filia 50, filiação é botar no seu grupo dentro da sua estrutura. E vive, de certa forma, essa capoeira, né? E vai apoiando, e vai estruturando tal. Quer dizer, é uma administração. Isso é uma forma de viver dentro da capoeira, né? Agora, um mestre que vive dessa forma, ele não pode criticar o aluno porque saiu do grupo dele e foi para o grupo de outro, porque ele recebe aluno de outros, né? Então, quer dizer, como é que você faz de um jeito e pode cobrar do outro,
Não é isso? Você não pode ter uma atitude e querer cobrar as coisas de outra forma. Então, essa maneira essa visão da capoeira, eu não estou dizendo que seja certa ou que seja errada. Estou dizendo que é uma escolha de mestres. Cada mestre tem a sua escolha. Então, aquele mestre que facilita, que é facilitador das graduações, que vive dessa forma, vive. E a capoeira vai sofrer, vai ter influência da escolha desses mestres de capoeira. Vou dar um exemplo a vocês, outro exemplo de como funciona da forma inversa. Por exemplo, Marco Antônio, fulano, tem um cara aqui que me convidou para ir no evento dele, aí você conhece? Eu disse, pô, mestre, olha, não conheço muito bem e tal. Ou digo, olha, conheço, esse cara não é lá, muito cuidado. Ah, então eu não vou não. Ele vai me pagar tanto, mas eu não vou. Portanto, é outra forma de trabalho. Portanto, é um mestre que procura ir para lugares em que tem uma valorização da comunidade ou de outros mestres e que ele percebe que ele quer estar dentro desse meio. Então, são escolhas, entenderam? Então, essa coisa das graduações, de dar graduação, gente, é um copo pela metade. É um copo pela metade. A capoeira é isso, tá certo? Você tem um copo, ele está meio cheio para uns, meio vazio para outros. A gente está vendo o mesmo objeto. Eu estou sempre falando dessa alegoria para meus alunos. Porque nada está errado, mas também nada está certo. E aí, como é que a gente fica? Tá certo? Então, é esse tipo de escolhas dentro da capoeira, dessas verdades dentro da capoeira, que a gente tem que... Por isso que a gente tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que estar com os mestres mais antigos, tem que aprender com eles, tem que buscar essa capoeira raiz, para a gente poder trazer o mais próximo possível de nós, da modernidade, esses valores. Tá certo? Então, é essa importância de se ter, que se tem que ter dentro da capoeira. Tá bom? Porque a coisa mais difícil que tem é ter mestre de capoeira. Não é ser, é ter um mestre de capoeira. Tanto ele perto como ele longe. Ele está longe e não está dando apoio. Está perto, está dando apoio demais. O cara às vezes também não quer. Né? Muita exigência. Então está longe, está muito longe, não está me dando apoio suficiente. Está muito perto, está dando... Então esse equilíbrio é muito difícil. Então o mundo da capoeira, se os mestres dão graduação à toa, se usam isso como comércio, desse jeito ou daquele outro, é uma questão, como eu falei no começo da conversa. Então é isso, galera. São coisas que tem na capoeira que a gente não tem como fugir disso.